Bom dia. Good morning. Unfortunately, that is the last word in Portuguese you'll hear from me today. Infelizmente, essa é a última palavra que vocês vão ouvir em português da minha boca hoje. This talk is about 50 years of Unix, Linux, and everything X. Essa palestra é sobre 50 anos do Linux, do Unix e mais um monte de coisa que termina com X. But it's also to try and explain to you why these things were important over the last 50 years. Mas também minha intenção é explicar para vocês por que essas coisas foram importantes ao longo desses 50 anos. Okay. First of all, yes, I am really old. Para começar, eu sou realmente muito velho. I have been programming since 1969. Eu comecei a programar em 1969. I've been coming to Latin America since 1996. A primeira vez que eu vim para a América Latina foi em 1996. Some of your parents were not even alive at that point. Alguns dos pais de vocês ainda nem estavam vivos nessa época. I have had a wide variety of different jobs. Eu tive uma variedade de trabalhos diferentes. But most of all, I like to think of myself as being pragmatic. Mas eu gosto de pensar principalmente em mim como sendo um pragmático. I am not a religious person, Não sou uma pessoa religiosa, neither with God nor with computing. nem com relação a Deus, nem com relação a computadores. I also give you a warning Eu também quero avisar vocês, alertar vocês, that we're putting 50 years of history into this 40-minute talk. que eu estou colocando 50 anos de história numa palestra de 40 minutos. And so with alternating translation, it means I only talk for 20 minutes. O que significa que com essa tradução alternada eu vou falar só por 20 minutos. And while my memory is not what it used to be, I do remember lots of things. E mesmo que a minha memória não seja o que já foi, eu ainda me lembro de muitas coisas. So after the talk, you can visit me at the Linux Professional Institute stand. Depois da minha palestra, vocês estão convidados a falar comigo no stand do Linux Professional Institute And I will try and answer your questions. e eu tentarei responder a todas as perguntas de vocês. First of all, I have to wish happy birthday to a very wonderful person from Brazilian history. Primeira coisa que eu gostaria de fazer é desejar feliz aniversário para uma pessoa muito importante para a música brasileira. At a time when the piano was still becoming a popular instrument, she was the first woman conductor in Brazil. Na hora que quando o piano ainda estava começando a se tornar um instrumento popular, ela foi uma pessoa que popularizou esse instrumento aqui no Brasil. And the author of your first Carnival March. E também foi a autora da primeira marcha de carnaval. I've been coming to Brazil for a very long time. Eu já estou vindo para o Brasil desde muito tempo. And when I say Brazil, I include all of Latin America. E quando eu falo do Brasil, eu incluo toda a América Latina. I know that you are very entrepreneurial people, Eu sei que vocês são pessoas muito empreendedoras and that many of your countries are using free and open source software. e que muitos dos países da América Latina já estão usando software de código livre e aberto. I've been working on projects throughout Brazil and Latin America since 1996. Eu estou trabalhando em vários desses projetos no Brasil e na América Latina desde 1996. And a year and a half ago, I married a Brazilian. E há 1 ano e meio atrás, eu me casei com uma pessoa brasileira. And now we are trying to bring projects to create jobs throughout Latin America. E agora nós estamos tentando começar projetos para trazer trabalho para toda a América Latina. Through Caninas Lucas and my company Opt-in. Através do Caninos Loucos e a minha empresa Opt-in. In the beginning of computing, computers were very huge physically. No começo da computação, os computadores eram enormes. But logically, they were very small. Mas, logicamente, eles eram muito pequenos. The memories were measured in kilobytes, not megabytes or gigabytes. As memórias eram medidas em kilobytes, não em megabytes ou gigabytes. Disks were measured in megabytes. Os discos eram medidos em megabytes. And you ran your programs one at a time on the computer.
E você só podia executar um programa por vez em um computador. You linked your device drivers into your program, not into the operating system. Os drivers dos dispositivos, eles estavam nos seus programas e não no sistema operacional. For many computers did not have an operating system. Muitos computadores sequer tinham um sistema operacional. And if they did, the operating system was very specialized to the task. E mesmo que eles tivessem um sistema operacional, ele era muito especializado para as tarefas daquele computador. So you would have an operating system that's specialized in batch jobs, or one that's specialized in time sharing. Então, tu tinha sistemas operacionais que eram específicos para processamento em lote e outros para compartilhamento de tempo, time sharing. And one of the computers that I worked on had 11 different operating systems. E um dos computadores com os quais eu trabalhei tinha 11 sistemas operacionais. Because the vendors were trying to make these systems be very efficient for their customers. Porque os fornecedores tentavam fazer com que os sistemas operacionais fossem bastante eficientes para os seus clientes. You may hear people say that computer vendors were trying to lock their customers into their system. Você pode ter ouvido falar que as empresas fornecedoras tentavam prender os usuários nos seus sistemas. I never heard them talking about that. Eu nunca ouvi eles falarem sobre isso. Instead, the conversation was about how can we make our computers to be more efficient for our customers. De fato, as conversas eram como eu consigo fazer com que o meu sistema operacional seja o mais eficiente para os meus clientes. Now I will take you back to 1969. Agora vou levá-los de volta a 1969. People walked on the moon for the first time. As pessoas caminharam na Lua pela primeira vez. Woodstock, a big music festival, was held. O grande festival Woodstock aconteceu. In New York City, a place called Stonewall Inn had the beginning of the LGBTQ movement. Um lugar em Nova York chamado Stonewall Inn foi o que marcou o início do movimento LGBTQ. The ARPANET, the beginning of the internet, was first funded. A ARPANET, que foi o começo da internet, foi fundada. And in Helsinki, Finland, a small baby named Linus Torvalds was born. E na Finlândia, em Helsinki, um pequeno bebê chamado Linus Torvalds nasceu. Yes, next year Linus will be 50, and that makes me feel very old. No ano que vem o Linus vai completar 50 anos e isso também me faz sentir muito velho. I was a university student and I wrote my first program. Eu era um estudante universitário e escrevi meu primeiro programa. And I shaved for the last time. E também foi a última vez que eu fiz a minha barba. And in Bell Labs in New Jersey, the Unix operating system was started. E no Bell Labs, o sistema operacional Unix começou. Now in those days, most software was distributed in source code form. Naquela época, a maioria do software era distribuído na forma de código-fonte. There were very few people who considered themselves to be professional engineers. Havia muito poucas pessoas que se consideravam engenheiros de software profissionais. Instead of people writing programs for other people, they wrote programs to do their own job. As pessoas não escreviam programas para outras pessoas, elas escreviam programas para os próprios trabalhos que elas precisavam realizar. And instead of selling the software to other people, they gave it away in hopes that it would help those people or those people would help them improve the software. E o que eles faziam, uma vez que esses programas estavam prontos, eles davam para outras pessoas, na esperança que esse software pudesse ajudar outras pessoas e que o software de outras pessoas pudesse ajudá-los também. There was no software copyrights or patents. You could not copyright or patent software. Não existia leis de patente ou de copyright para software. É impossível estabelecer um copyright ou uma patente para um software. If you did sell your software, you protected it by writing a contract between you and the user. A única forma de vender um software era através de um contrato escrito entre quem fez o software e o seu cliente. And this might take months of negotiation, many lawyers and much money. E isso levava meses de negociação, muitos advogados e muito dinheiro.
And so people gave away their software through things like bulletin boards and user groups. Então as pessoas davam seus softwares para coisas como bulletin boards, as BBS, ou grupos de usuários. And vendors' user libraries like Deakus, Share, and others. E os fornecedores usavam essas bibliotecas que eram fornecidas em grupos de usuários como o Deakus, que era o grupo de usuários da DEC, o Share, que era um grupo de usuários mais genérico, e vários outros grupos de usuários. If it had not been for Deakus sharing their software, I would not be standing here in front of you today. Se não fosse pela DEC ter distribuído o seu software abertamente, talvez eu não estivesse aqui hoje. Unix, as an operating system, had a very small kernel. O Unix é um sistema operacional que tem um kernel muito pequeno, um núcleo muito pequeno. Most operating systems of that time had all of their functionality in the kernel of the operating system itself. Muitos dos sistemas operacionais daquela época tinham grande parte da sua funcionalidade no núcleo do sistema operacional, no kernel. But by having a small kernel, it made it easier for the developers to get it correct. Mas o fato de ter um pequeno núcleo tornou fácil para os desenvolvedores fazerem a coisa certa. Early versions of Unix were written in machine code, the ones and zeros the computer uses. As primeiras versões do kernel do Linux foram escritas em assembler, em código de máquina, nos uns e zeros que os computadores entendem. And after several times of taking Unix to ever more powerful computers, Dennis Ritchie invented the language C. E depois, após o Unix ter migrado para vários tipos de equipamentos e fornecedores, decidiu-se então reescrever o código dele na linguagem C. Which even today, 47 years later, is still the most used language for writing computer systems. E que hoje, mesmo após 47 anos terem se passado, C ainda é a linguagem mais utilizada para escrever sistemas operacionais. And so for the first time, there was an operating system that ran across different machine architectures. Então, naquela época foi possível ter pela primeira vez um sistema operacional que era executado em muitas máquinas diferentes. Because they realized that protecting the information that the humans had learned was more important than having the most efficient operating system. Porque as pessoas perceberam que era muito mais importante preservar a capacidade de trabalho e conhecimento das pessoas, dos seres humanos, do que estar trabalhando em código especializado para cada uma das máquinas. That it was more valuable for humans to be able to use the same commands and the same programs across all these systems. Era muito mais valioso para os humanos poderem usar o mesmo sistema operacional e o mesmo conjunto de comandos em vários sistemas. Than for the system itself to be as efficient as it could be. E que o sistema pudesse ser isso pudesse tornar o sistema então tão eficiente quanto ele pudesse ser. And at first, this Unix system was distributed in source code to universities and to the government. Inicialmente, o código-fonte do Unix era distribuído para universidades e para agências governamentais. So they could contribute to the development of the Unix system. Assim, eles poderiam contribuir para o desenvolvimento do Unix. But Unix was never free. Mas o Unix nunca foi livre. You had to pay $160,000 for one computer. Tu tinhas que pagar $160 mil para o uso em um único computador. Now other Unix contributions that happened was a shell or command interpreter as a separate program. Outras importantes contribuições do Unix, uma delas é o shell, um interpretador de comando que era um programa separado do sistema operacional. This meant that the user could easily substitute other command interpreters as they needed. Assim, se o usuário quisesse substituir o interpretador de comando por outro, poderia fazer isso com facilidade. The concept of pipes and filters was created so you could use small commands to do things. O conceito de pipes, encadeamento de comandos e filtros, todos esses comandos do shell poderiam também ser utilizados.
A portable networked file system called NFS was created. Um sistema portável de arquivos compartilhados na rede, o NFS, foi criado. And a client-server windowing system called the X-Windows system was created at MIT. E um sistema de janelas cliente-servidor, o X-Window, foi criado no MIT, no Massachusetts Institute of Technology. We in this room look at and use these things as if they always existed. Todos nós nessa sala, nós olhamos e usamos essas coisas como se elas já existissem. And we look at the design and say, of course you do it that way. E nós olhamos para o projeto dessas coisas e dizemos assim, é claro que nós usamos essas coisas desse jeito. But when you don't have something and you're trying to invent it, it's very hard. Mas quando tu não tens alguma coisa e tentas inventar essa coisa, é bem difícil. And so the people that invented these things did a great service to every single one of us. Então, as pessoas que criaram essas coisas tornaram mais fácil para todos nós. And for the most part, they did it just because they wanted to. E, na grande maioria, eles fizeram essas coisas simplesmente porque eles quiseram fazê-las. Now, in 1982, Sun Microsystems was a small company that needed an operating system for their hardware. Em 1982, a Sun Microsystems era uma empresa pequena que precisava de um sistema operacional para o seu hardware. And they went to the University of California, Berkeley, and said, we would like to use Berkeley Unix. E eles foram para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, e disseram que gostariam de usar o Unix deles. But the license from AT&T they needed was still very expensive. Mas a licença que eles precisaram da AT&T ainda assim era muito cara. And AT&T said, instead of source code, why don't you distribute in binary? E aí a AT&T sugeriu para eles, por que então, quando vocês forem distribuir o Unix no seu hardware, em vez de distribuir o código-fonte, vocês distribuem apenas o código binário? And the license went from $160,000 per machine to $350 per machine. E o preço então caiu de $160 mil para $300 por máquina. And you didn't have to know the serial number of your CPU. E você tinha que fornecer para eles e aí depois que vendiam apenas em código binário, não era mais necessário fornecer o número serial do computador para a AT&T ou para a Sun, para a empresa que fornece o sistema, porque quando era oferecido em código-fonte e era feita essa venda de $160 mil, era preciso a empresa que recebia o sistema passar o número do código-fonte da CPU para poder compilar e utilizar o sistema operacional. How many of you know the serial number of your laptop? Quantos de vocês sabem o número serial do seu laptop? Slackers. Seus vadios. But that's the difficulty that was removed by Sun Microsystems and the binary-only license. Mas essa foi uma decisão típica da Sun Microsystems de vender apenas uma licença binária. And other companies followed the lead of Sun Microsystems. E outras empresas seguiram essa liderança da Sun Microsystems. But most of them used the software from the University of California, Berkeley, not from Bell Labs. Mas a maioria dessas empresas estavam utilizando o software da Universidade da Califórnia, em Berkeley, os BSDs, no lugar de utilizar os softwares da Bell Labs. Because the Unix from Bell Labs only did swapping in its memory. Porque o Unix da Bell Labs, que era o System 5, só fazia swap na memória virtual. It only had two different languages that came with the system, C and Fortran. Só tinha duas linguagens que eram suportadas pelo sistema, o C e o Fortran. And it used a system of networking called Unix to Unix Copy, UUCP. E para a rede, eles utilizavam um sistema chamado UUCP, que é o Unix to Unix Copy. Where you had to name every system that you wanted your mail to bounce through until it got to the place it needed to go. Tu tinhas que conhecer o nome de todos os sistemas que faziam parte da tua rede, o nome de cada máquina, para poder fazer, por exemplo, com que o e-mail chegasse de uma máquina início até uma máquina destino.
There was no name server, there was no routing tables. Não tinha nenhum servidor de nome, não existia nenhuma tabela de roteamento. BSD had demand page virtual memory. O BSD tinha memória virtual, paginamento de memória virtual sob demanda, To allow programs of almost unlimited size. para permitir que programas tivessem, na prática, nenhum limite de tamanho. They included 3 different languages, C, Fortran, and Pascal. Eles incluíam 3 linguagens de programação. Além do C e do Fortran, ainda tinha o Pascal. But more importantly, they had TCP/IP. Mas mais importante, para a parte de rede, eles já tinham TCP/IP. And now your networking could explode. E agora a tua rede podia explodir. But still, a lot of people use System 5 because the University of California did not have a marketing budget. Ainda assim, muitas pessoas usavam o System 5 da Bell porque a Universidade da Califórnia não tinha nenhuma verba de marketing. And AT&T had a huge marketing budget. E a AT&T, Bell Labs, tinha muito orçamento, muito budget para marketing. However, back in Massachusetts, there was a person who objected to having only binary software. Indo para Massachusetts, então, lá havia uma pessoa que não gostava da ideia de ter apenas software no formato binário. And Richard Stallman announced a project called GNU E o Richard Stallman então anunciou um projeto chamado GNU. to make a complete operating system available with source code. A ideia dele era fazer um sistema operacional que pudesse ser distribuído com o código-fonte. And in 1985, he started the Free Software Foundation to make that dream possible. E em 1985, ele fundou a Free Software Foundation para tornar o sonho dele possível. But instead of writing the kernel of the operating system first, he decided to write software that would work the same across all operating systems. Mas em vez de começar pelo kernel, pelo núcleo do sistema operacional, ele decidiu começar a escrever programas que pudessem ser utilizados numa grande variedade de computadores. Because if he had started with the kernel, there would not have been any software to run on top of it. Porque se ele começasse pelo kernel, ainda não existiria nenhum software para rodar nesse kernel que ele estava desenvolvendo. And the kernel would be useless until that software appeared. E aí esse kernel não seria útil até que esse software fosse desenvolvido. So he started with a text editor called Emacs. Então ele começou com um editor de texto chamado Emacs. And Emacs was then portable across all the different operating systems. E o Emacs podia ser portado entre vários sistemas operacionais diferentes. So that developers could use the same commands in developing their code no matter what operating system they were on. Então os desenvolvedores poderiam usar o Emacs e podiam escrever os seus programas independente do sistema operacional em que eles estivessem rodando o Emacs. And people began to see the vision that Richard had. E as pessoas começaram a entender então a visão que o Richard Stallman tinha. He then created a compiler suite of compilers. Então ele começou a escrever outros utilitários como compiladores, That the syntax and the semantics of the language would be the same across all these different systems. que permitia que a semântica e as linguagens fossem iguais, independente do sistema operacional onde esses compiladores estivessem rodando. And companies began to see that by using these compilers, they could cut down a number of divisions and statements in their language to make it better. E as pessoas então podiam começar a perceber que ao utilizar esses compiladores, entre vários tipos de equipamentos, eles podiam começar a mudar a forma de programar, suas declarações, fazendo com que os programas ficassem cada vez melhores e mais eficientes. Which made their programs cheaper to create and were stable. O que fez também que os seus programas ficassem mais baratos para criar e mais estáveis. And even though the compilers from the Free Software Foundation were not as efficient or did not generate as efficient code, E mesmo que esses compiladores da Free Software Foundation não fossem tão eficientes quanto outros compiladores na geração do código binário, people used them because they realized that overall the code would be more stable and less likely to have bugs.
Eles ainda assim optaram por usar os compiladores da Free Software Foundation porque perceberam que como resultado final, os programas eram mais estáveis e menos sujeitos a erros, a bugs. Then the Free Software Foundation created utility programs and more code fell under their domain. E aí a Free Software Foundation começou a criar mais uma série de utilitários e programas que eram demandados pela comunidade. And this allowed small companies to start up supporting that free software. Isso permitiu que pequenas companhias começassem a surgir dando suporte a esse software. Developing solutions for customers using that software. Permitiam que essas empresas construíssem soluções utilizando esse software. One of those companies was called Cygnus. Uma dessas empresas era chamada Cygnus. They provided support for the GNU compiler suite. Eles forneciam suporte para a suíte de compiladores GNU. Now, about that same time, Digital Equipment Corporation started to create their own Unix systems. Mais ou menos na mesma época, a Digital Equipment começou a criar os seus próprios sistemas operacionais. And I joined Digital in 1983 to help them bring out their own systems. E eu me uni à DEC em 1983 para ajudá-los a criar seus próprios sistemas. But like lots of other vendors, we chose BSD instead of System 5. Como vários outros fornecedores, nós decidimos usar o BSD no lugar do System 5. And so we started what we called the Unix Wars, where people started creating different versions of Unix. Então começou o que nós chamamos das guerras do Unix, onde vários fornecedores começaram a criar suas próprias versões do Unix. Most of this was in the scientific and educational market instead of the commercial market. Muitas dessas versões do Unix eles estavam nos mercados científicos e de educação e não no mercado comercial. The commercial market was still owned by proprietary systems. O mercado comercial ainda estava tomado por sistemas proprietários. And part of the Unix wars were two large groups who came together called Unix Systems Labs and the Open Software Foundation. E uma parte importante dessa guerra dos Unix tem a ver com dois grandes jogadores aí. O Unix System Labs, a USL, e a Open Software Foundation, OSF. Unix Systems Labs was Sun Microsystems and AT&T. Unix System Labs era a Sun Microsystem e a AT&T juntas. And the Open Software Foundation was Digital Equipment Corporation, Hewlett-Packard, IBM, and others. E a OSF, Open Software Foundation, tinha Digital Equipment Corporation, HP, IBM e outras empresas. And the Open Software Foundation created a standard for Unix systems that stands the test of time today. E a Open Software Foundation criou os padrões para os sistemas Unix que estão em uso até hoje. A written set of standards. A written set of standards. Conjunto de padrões vivos. A test suite to test to see if you've implemented those standards. E teste para ver se esses padrões estão implementados. And a sample implementation to show what they meant by the written standards. E eles mostram como é possível fazer com a implementação do Unix utilizando os seus standards. Eles têm uma implementação padrão, uma implementação exemplo. But you did not have to use their standard implementation to have a Unix system. Mas tu não tens que usar esse padrão ou essa implementação padrão deles para ter um sistema Unix. Then USL sued a little Unix company. Então a USL, o Unix System Labs, processou uma pequena companhia que também fornecia o Unix. Because the little Unix company was selling copies of Unix with source code for only $1,000. Porque essa empresa estava vendendo uma cópia do Unix por apenas $1.000. And Unix Systems Labs said that the little Unix company was violating their copyright. E a USL disse que essa pequena companhia estava violando seus copyrights. And in the meantime, the University of California, Berkeley was rewriting all of Unix to get rid of the AT&T code.
Enquanto isso acontecia, a Universidade da Califórnia estava reescrevendo o seu BSD Unix para se livrar de todo o código que ainda era remanescente do Unix da TIT. So by 1994, there was no AT&T code left in the Unix system. Então, em 1994, o software do BSD não tinha absolutamente mais nada do Unix da TIT. But that was too late for Unix. Mas isso já foi muito tarde para o Unix. Because in 1991, a young university student in Helsinki, Finland, started to create a project called Linux. Porque em 1991, um jovem estudante da Universidade de Helsinki começou a criar um sistema chamado Linux. And Linux, blended with all the code from the Free Software Foundation, E o Linux utilizou todo o código que já existia da Free Software Foundation, pieces of code from Unix systems that was free, outras partes de código de sistemas Unix que já eram livres, code from the Massachusetts Institute of Technology for X Windows and Kerberos, o código do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, para o sistema de janela X Windows e para o sistema de criptografia Kerberos. came together to form the operating system that we know today. Tudo isso se combinou para formar esse sistema operacional que nós conhecemos hoje. And why could Linus do that project? E por que o Linus fez esse projeto? Because he had gotten a brand new 386 processor for Christmas. Porque ele ganhou um processador 386 de Natal. And the operating system that came with that computer was only a swapping operating system. E o sistema operacional que veio com aquele computador apenas fazia swap de páginas de memória. And Linus wanted an operating system that could do demand page virtual memory. E o Linus Torvalds queria um sistema operacional que fizesse virtualização, paginação de memória virtual sob demanda. He knew that Microsoft Windows did not do that Ele sabia que o Microsoft Windows não fazia isso, because Microsoft had to support 186s and 286s that were not capable of doing that. porque o Microsoft Windows tinha que suportar os processadores antigos, 186, 286, que não eram capazes de fazer isso. Unix systems could support demand page virtual memory. E os sistemas Unix suportam esse tipo de paginação de memória virtual. But they were too expensive for him to afford, so he decided to write his own. Mas esses sistemas eram muito caros para ele comprar, então ele decidiu fazer o sistema dele. Another thing that happened was that faster internet was coming to people's homes. Uma outra coisa que aconteceu é que uma internet mais rápida começou a chegar na residência das pessoas. So Linux developers could share their information while they were sitting at home, not in the office or at the university. Então, já era possível para as pessoas, para o Linus, começar a trabalhar com sua máquina, não só na universidade ou no trabalho, mas da sua própria casa. There was much more information online about how to write an operating system, with examples like Minix or like BSD. Já era possível acessar um volume muito grande de informação sobre como construir um sistema operacional, como Minix ou como BSD. And the World Wide Web that had been started in 1989 was now maturing. E a World Wide Web, a WWW, que começou em 1989, estava amadurecendo. So not only could you download porn easily, you could also create an operating system. Então, além de poder fazer download de pornografia bem mais fácil, também era possível criar um sistema operacional. So 1994, which is 10 years after George Orwell's 1984, Então, 1994, que estamos falando de 10 anos depois do 1984 do George Orwell, computer vendors had given up the desktop to Microsoft. a maioria dos fornecedores de sistemas decidiram simplesmente deixar o desktop para a Microsoft. Windows NT was replacing Unix servers. O Windows NT estava começando a substituir os servidores Unix. Even O'Reilly had started publishing Microsoft books instead of Unix books. Até a editora O'Reilly estava começando a publicar livros sobre o sistema da Microsoft,
em vez de publicar só livros sobre Unix. And I don't blame Tim O'Reilly for that because he had a business to maintain and people to employ. E eu não culpo o Tim O'Reilly, o dono da editora, por isso, porque ele tinha um negócio para fazer andar e pessoas que dependiam desse negócio. But then a miracle happened and version 1.0 of the Linux kernel was released. Mas um milagre aconteceu quando a versão 1.0 do kernel Linux foi lançada. And GNU Linux exploded. E o GNU Linux então explodiu. But when I say GNU Linux, I really should say GNU, MIT, BSD, and others Linux. E quando eu falo GNU Linux, eu de fato deveria dizer GNU, MIT, BSD e outros Linux. And while there were not a lot of applications available for it, it had a lot of functionality that people could use. E ainda que não tivesse um conjunto de aplicações muito grande, tinha uma série de funcionalidades que as pessoas já poderiam utilizar. People who used Linux could make old computers do useful things. As pessoas começaram a instalar o Linux em seus computadores velhos para fazer coisas úteis. Other major events started happening, like the invention of Beowulf supercomputers. Mas uma série de coisas interessantes aconteceram, como a invenção dos supercomputadores Beowulf. Database companies started porting their commercial databases to Linux. As empresas fornecedoras de bases de dados começaram a portar os seus gerenciadores de bases de dados para o Linux. And in the year 2000, Linux became the most used operating system for new embedded system designs. E a partir do ano 2000, o Linux começou a ser o sistema mais utilizado para o projeto de sistemas embarcados. Tem um pessoal de sistemas embarcados que vai fazer uma série de palestras e vão estar por aqui também. In 1994, supercomputers were dying. Em 1994, os supercomputadores estavam morrendo. Supercomputers companies like Cray, ECL, and CDC were going out of business. As empresas fornecedoras de supercomputadores, como a Cray, ECL, CDC, todas estavam morrendo. Because supercomputers were very expensive to design and build, but were really only useful for a short period of time. Porque esses supercomputadores eram muito caros para projetar e construir, e eles acabavam sendo utilizados apenas por um período muito curto de tempo. So in 1994, NASA needed supercomputers to do fluid dynamics problems. Então, em 1994, a NASA precisava de supercomputadores para tratar questões de dinâmica de fluidos. And fluid dynamics is used to predict the weather or predict earthquakes, or to explain almost everything in physical nature. E a dinâmica de fluidos, entender a dinâmica de fluidos é necessário para uma série de predições, como predição de tempo, de terremotos e uma série de outras coisas. And so two people, Dr. Thomas Sterling and Donald Becca at NASA, invented the concept of Beowulf supercomputers. Então, dois profissionais da NASA, o Thomas Sterling e o Donald Becker, criaram esse conceito do supercomputador Beowulf. And today, out of the 500 fastest computers in the world, all 500 run Linux. E hoje, dos 500 supercomputadores mais rápidos do mundo, todos esses 500 rodam Linux. The same Linux that you run on your laptop or your desktop. O mesmo Linux que tu roda no teu desktop ou no teu laptop. And speaking of the Unix and Linux desktop, E falando sobre o Unix e o Linux desktop, in the days of Microsoft Windows, there was only one interface that people dealt with. nos anos do Microsoft Windows havia apenas uma interface que as pessoas poderiam utilizar. And people like my parents memorized each and every keystroke and wrote it down in a book. E todas as pessoas, incluindo os meus pais, aprenderam todas as combinações de teclas que eles utilizavam e escreveram, e isso estava escrito em livros. But browsers and cell phones broke that model. Mas os navegadores e os telefones celulares quebraram com esse modelo. No longer was there only one standard that people looked at for their graphical user interface. Deixou de existir apenas um padrão que as pessoas olhavam como o padrão de interface gráfica de usuário.
And so now people use cell phones, browsers, and they ignore the human interface of Microsoft. E hoje as pessoas usam os navegadores, usam os telefones celulares, eles simplesmente ignoram a interface de usuário da Microsoft. But we're still not to the year of the Linux desktop because we still have things that people feel they need, like games. Mas ainda não era o tempo do Unix Desktop, do Linux Desktop, porque não tinha uma coisa que as pessoas precisavam: jogos. Or that one application that they feel they need for their life to be whole. Ou alguma outra aplicação que eles sentiam que precisavam para a vida seguir adiante. But we keep getting closer, and soon we may actually have maybe not the year of the Linux desktop, but the year of the non-Microsoft desktop. Mas as coisas estão mudando e talvez chegue o tempo que a gente vai dizer que chegou o ano do Linux Desktop ou o ano que não é o desktop da Microsoft. So in 1999, a project was started called the Linux Terminal Server Program. Em 1999, uma empresa começou um projeto chamado Linux Terminal Server Program, which took cheap and inexpensive computers and turned them into terminals to access things like the cloud and server systems. Eles pegavam computadores velhos ou baratos e utilizavam esses computadores para acessar coisas que estavam na nuvem. And this one project saved at least one company millions of US dollars in Microsoft and hardware sales. E esse software economizou para pelo menos uma empresa milhões de dólares em hardware. Another threat to the Linux community is Apple as a consumer product. Uma outra ameaça para o Linux Desktop é o Apple e seus produtos de consumo. And for a short time it looked like Apple was going to take over the phone world and maybe even the desktop world. E durante algum tempo parecia que a Apple iria tomar conta do mercado de telefones e até mesmo do desktop. But Apple followed the same path that they did back when they started. Mas a Apple seguiu o mesmo caminho que eles estavam seguindo quando começaram. That basically, if you don't work for Apple, then you don't make money with Apple products. Que era a ideia de que se tu não escrevesse código para a Apple, tu não faria nenhum dinheiro com os produtos da Apple. And just like Microsoft ended up with 90% of the desktop market. E assim, como por causa disso a Microsoft acabou com 90% do mercado do desktop, I predict that Android will end up with 90% of the phone and tablet market. Minha predição é que o Android terá 100% dos tablets e dos telefones inteligentes. And now we have another threat, and that is the cloud. E agora temos uma outra ameaça, e essa ameaça é a nuvem. Where companies like Amazon and Microsoft wish to hide the software from you and force you to use their services. Empresas como a Amazon e a Microsoft, eles escondem os softwares de ti e forçam a utilizar as próprias aplicações que eles têm nas nuvens. They give the illusion of privacy and security to you, but we in Latin America know that this illusion is false. Eles dão para ti a ilusão de segurança e privacidade, mas nós na América do Norte já sabemos que essa ilusão é falsa. And so you need to have a cloud which is under your control, not the control of the USA. É necessário que vocês tenham uma nuvem que esteja sob o controle de vocês e não sob o controle da NSA, a Agência de Segurança Americana. A cloud that gives control back to you instead of some company someplace. Uma nuvem que dê o controle de volta para você, em vez de dar um controle para alguma empresa em algum outro lugar. And so that's why my company Opt-in has created Subutai open source peer-to-peer cloud software. E foi por isso que a minha empresa criou o Subutai, que é um software para nuvem peer-to-peer. That you can install this code on your machine for free and see what it's doing. E você pode instalar esse código na sua máquina de graça e entender o que ele faz. And you can create your own cloud and you can sell your cloud services to other people who need them. E tu mesmo pode criar a tua nuvem e oferecer os serviços da tua nuvem para outras pessoas que precisem. We also developed something called the Subutai blockchain router, which Nós também desenvolvemos um roteador, o Subutai Blockchain.
which we contributed to the Caninas Lucas project, part of the Brazilian National IoT Program. que nós oferecemos sem custo, com todo o código, para o Caninos Loucos, que é um projeto que faz parte do projeto brasileiro de IoT. The Subutai code allows you to create IoT applications easily. O Subutai permite que tu cries aplicações de IoT de uma forma muito fácil. And to be able to launch those applications into a cloud that treats the IoT things as part of the cloud. E aí tu podes lançar essa tua aplicação que trata as aplicações IoT como parte da nuvem. The code is free, you can download it, you can use it, try it out. O código é livre, tu pode usar, baixar, tente. Next year, Debian will have a DebConf in Curitiba, Brazil. No ano que vem, o pessoal do Debian vai ter uma DebConf em Curitiba. Debian is the default distribution of Linux for the Caninas Lucas project. O Debian é a distribuição padrão para o projeto Caninos Loucos. Caninas Lucas has 3 pieces of hardware that are part of the Brazilian IoT program. O Caninos Loucos tem 3 dispositivos que fazem parte do projeto brasileiro de IoT. The Flea, which is a tiny sensor computer about the size of a 10-cent piece. O Flea, a Pulga, que é um computador pequeno, que na verdade é um conjunto de sensores da finura de uma moeda. The Labrador, which is like the Raspberry Pi, only much better. O Labrador, que é como se fosse um Raspberry Pi, mas muito melhor. And the Subutai blockchain router. E o roteador blockchain Subutai. I'm giving another talk on Friday about the Caninas Lucas project. Please come. Na sexta-feira eu vou fazer uma outra palestra especificamente sobre Caninos Loucos, então, por favor, venha assistir essa palestra. And poor Cesar will be my translator at that time too. E, é claro, eu, César, serei o tradutor dele nesse momento também. So, in summary, Unix made the human portable across multiple systems. Então, em resumo, o Unix fez com que as pessoas fossem portáveis entre múltiplos tipos de sistemas. It developed and set the application programming interfaces for the future. Ele criou o modelo de API, de interface programável para aplicação, para o futuro. GNU Linux relit the desire for control of your own software. O GNU Linux reacendeu o desejo pelo controle do teu próprio software. And allowed collaborative design and free culture to flourish. E permitiu o design colaborativo e a criação coletiva que florescesse. And for those people who think that free software is some type of communism, let me tell you, e para aquelas pessoas que acreditam que software livre é um tipo de comunismo, deixa eu contar para vocês. That free software is the ultimate form of capitalism. Que o software livre é a forma última do capitalismo. Why should you, as people from Latin America, be sending billions of dollars outside of your country when it could be used to give programming jobs to people who live here? Por que vocês aqui na América Latina enviam bilhões de dólares para os Estados Unidos quando esse dinheiro poderia ser usado para criar empregos aqui na América Latina? Why should you be sending billions of dollars outside of your countries to China to buy hardware that should be produced here? Por que vocês enviam bilhões de dólares para a China em vez de construir dispositivos que poderiam ser construídos aqui? Free software and open hardware is not a political statement. Software livre e hardware livre não é uma declaração política. It is an economic statement, and no matter what your political party, it should be encouraging jobs for people in your countries. Falar sobre hardware livre e software livre é falar sobre economia, e independente do partido, qualquer partido deveria estar pensando em manter o dinheiro no Brasil e gerar emprego para as pessoas no Brasil.
So next year there's going to be a celebration of 50 years of Unix. No próximo ano vai ter uma celebração dos 50 anos do Unix, 25 years of Linux, 25 anos do Linux and many other celebrations. e muitas outras celebrações. And we're going to be going to Curitiba, to DebConf, to have a big party. E nós vamos para Curitiba, no DebConf, onde nós vamos ter uma festa enorme. And here at Latinoware next year, we'll have another big party. E aqui na Latinoware, no ano que vem, vamos ter outra grande festa. And finally, for the Brazilians in the room, E finalmente, para os brasileiros aqui na sala, you are going through a very hard time right now. vocês estão passando por um período muito difícil agora. You're going to be voting for a party for the next 4 years. Vocês vão votar por um partido pelos próximos 4 anos. I'm not going to tell you which way to vote, Eu não vou falar para vocês em quem votar, but I am going to ask you to take this very seriously mas vou pedir para que vocês pensem nisso com muita seriedade. and vote not only with your heart, but with your head. E que não votem apenas com seu coração, mas com a sua cabeça. The future of your country depends on it. O futuro do seu país depende disso. I will be at the LPI booth to take pictures and answer all your questions. Eu estarei no estande do LPI para tirar fotografias com vocês e para responder a todas as suas perguntas. Thank you very much for coming and have a great Latinoware. Muito obrigado por terem vindo e tenham uma grande Latinoware.